E eu quero orar agora para juntos nós estudarmos mais este capítulo lindo da Palavra de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, dá-nos a Tua sabedoria para compreendermos a Tua Palavra mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então hoje ler Isaías 58. Esse capítulo, Isaías 58, ele descreve vários temas. Por exemplo, ele fala do profeta sendo enviado para reprovar a hipocrisia. Ele indica a diferença entre o falso e o verdadeiro jejum. Ele apresenta as promessas de bênçãos aos piedosos e observadores do sábado. Então é um capítulo muito bonito, sabe? E há vários versos que me chamaram a atenção e que eu quero mencionar para você hoje. Vamos começar com o verso 1? O verso 1 diz assim, 58, verso 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. O verso 2 ainda diz, mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia e têm prazer em saber os meus caminhos. Então o verso 1 começa com a frase, clama a plenos pulmões. É um chamado ao arrependimento. E esse chamado só é eficaz quando apresenta com clareza o que se deve fazer com o pecado e com a vida. Se a gente olhar Ezequiel capítulo 13, nós vamos ver o seguinte nos versículos 10 a 16. Vamos ver lá, Ezequiel capítulo 13, tá para frente aqui. Ezequiel capítulo 13, versos 10 a 16. Diz assim, visto que andam enganando-se, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede, os profetas acaiam, dizem aos que acaiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar vós, ó pedras e saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, e romperás. Então aqui havia uma mensagem dos profetas e a mensagem tinha que ser clara. A mensagem tinha que ser clara. Anuncia ao povo era a ordem. O verso 2 diz, que nós lemos também, diz, ainda me procuram dia a dia. Ou seja, as pessoas se apegavam a formas externas da religião e negligenciavam os princípios básicos. Elas jejuavam, elas oravam, até observavam o sábado, as festas sagradas, apresentavam ofertas no templo, participavam das assembleias solenes, ao mesmo tempo se envolviam com toda forma de iniquidade. Professavam amar a luz, mas escolhiam viver na escuridão. Desejavam os privilégios da obediência, mas não queriam assumir as suas responsabilidades, as responsabilidades da obediência. E por isso, aqui em Isaías, há uma repreensão ao povo, em Isaías capítulo 58, por causa disto. O versículo 3, por exemplo, o verso 3 diz assim, por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Sabe, aquele povo cria que o jejum expiava, ou seja, perdoava a iniquidade. A mente obscurecida não compreendia que Deus é justo e Ele requer justiça. Eles cuidavam dos próprios interesses, jejuavam porque queriam assim obter a aprovação divina, mas não compreendiam o significado espiritual do jejum e da observância, por exemplo, do sábado. Acreditavam que cumprir formas da religião permitiria a eles satisfazer as próprias paixões e ainda oprimir os desamparados. Mas no versículo 5, nós lemos o seguinte, uma resposta de Deus. Deus diz assim, seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si o pano de saco e cinza? E aí no verso 7 ele diz, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? E no verso 8 ele diz, então
Romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás por socorro, e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que te ameaça e o falar injurioso. Este é o jejum que Deus espera. Eles jejuavam apenas para garantir o favor de Deus, assegurar a aprovação dos seus atos maus, como se a abstinência de alimento fosse mais importante para Deus do que se afastar da iniquidade. Mas o versículo 7 que nós acabamos de ler diz que o verdadeiro jejum que Deus espera, ele diz ali, é que repartas o teu pão. Não é tanto uma questão de se abster do alimento, quanto é de compartilhar o alimento com o faminto. A bondade na prática é o único tipo de religião reconhecida no juízo divino. Só você ler em Mateus capítulo 25, por exemplo. Lembra o que diz lá em Mateus capítulo 25? Vamos ler esse texto. Já mencionei aqui no Revivados por Sua Palavra e vamos chegar lá nesse capítulo também. Mas Mateus 25 diz o seguinte, aqui a partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aí vem falando da volta de Jesus e tal. E no versículo 34 diz, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Por quê? Porque serão salvos as pessoas, claro, somos salvos pela graça, somos salvos pela fé em Jesus. Agora, ser salvos pela graça significa que nós vamos refletir essa graça para outras pessoas. Uma pessoa salva pela graça é uma pessoa que demonstra a salvação através de seus atos. Através dos atos de obediência, através dos atos de fidelidade, através do amor para com o próximo. Por isso o texto diz assim, ó, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro, me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, etc., e o rei responderá, em verdade vos afirmo, verso 40, que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Que lindo texto, né? Que lindo texto. O verso 8, em Isaías, no capítulo 58, fala da cura, que Deus nos curará. Então, a tua cura será a tua retaguarda, diz o texto. Ou seja, aquilo que se faz de bem para o bem dos outros, ela resulta em benefício para nós mesmos. O bem-estar do próximo está estreitamente ligado com o nosso bem-estar. O verso 9 diz, então clamarás se tirares. Veja, lembra o que o texto diz? Clamarás se tirares o jugo do meio de ti. Deus não pode se aproximar do seu povo enquanto este estiver ocupado em criticar, em oprimir o próximo. Se tirares, o capítulo diz. Cadê aqui o versículo 9? Ó. Então clamarás ao Senhor e te responderás. Se tirares do meio de ti o jugo. Para ser guiada por Deus, a pessoa deve primeiramente abandonar o eu e se entregar por completo à obra do Mestre. A experiência cristã de muitos é fria, é árida, porque lhes falta amor ao próximo. Deus promete refrigério aos que buscam com sinceridade ser uma bênção para outra pessoa. E aí eu termino com os versículos 13 a 14, que diz, se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Se desviares o teu pé. A obra de restauração deve começar com o reavivamento da verdadeira observância do sábado, cuja essência é a comunhão com Deus. É a recordação do poder criador de Deus.
no dia que ele tornou o sábado sagrado. Nunca foi o propósito divino que o sábado fosse um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual o ser humano pudesse se familiarizar com o caráter e os propósitos de um Deus Criador. Ali fala, deixar dos teus próprios interesses, porque a essência do pecado é egoísmo. Então fazer o que se deseja sem levar em consideração a Deus ou ao próximo é egoísmo. O sábado dá ao ser humano a oportunidade de subjugar o egoísmo. O sábado é uma das maiores bênçãos do Criador aos seres humanos. Quando diz ali, o honrares, essa é uma prova decisiva para determinar o que é certo e apropriado para fazer no sábado. Ou seja, isso honra a Deus, o que eu estou fazendo no sábado honra a Deus ou não? E se eu observar o sábado como Deus pede, Ele me abençoará. Aqui menciona no versículo 14, eu terei alegria, farei cavalgar sobre os altos da terra, um símbolo de liberdade, e te sustentarei. Ou seja, Deus não deixará faltar a comida, o trabalho e o sustento diário para aquele que é fiel guardando o dia de sábado. Que Deus te abençoe e que esses princípios de amor para com o próximo possam estar em sua vida. Vamos orar por isso? Bondoso Deus, abençoa-nos para que possamos ser fiéis ao Senhor, amar o próximo e amar o Senhor acima de tudo. Nós oramos em Teu precioso nome. Amém.